Há lugares no mundo que carregam segredos tão perturbadores que parecem desafiar a própria lógica da ciência. Entre eles, a Mancha Negra no Saara ocupa um espaço especial. Imagine o maior deserto do planeta, um mar infinito de areia dourada, e no meio dessa imensidão, uma mancha escura, misteriosa, que há décadas intriga exploradores, cientistas e viajantes. O que seria essa marca? Um fenômeno natural ainda não totalmente explicado? Um vestígio de eras geológicas esquecidas? Ou talvez algo que vai além da nossa compreensão, alimentando lendas e teorias que atravessam gerações? Neste vídeo, vamos mergulhar em 10 curiosidades e mistérios geográficos e científicos que cercam a Mancha Negra. Você vai descobrir hipóteses fascinantes sobre sua origem, relatos de viajantes que juram ter sentido sensações estranhas ao se aproximar da região, e até interpretações culturais que transformaram esse lugar em símbolo de medo e reverência. Mais do que informações, você vai embarcar em uma jornada que mistura ciência, história e mistério, revelando como o planeta guarda segredos que ainda não conseguimos decifrar. E aqui está o ponto: este não é apenas mais um vídeo de curiosidades. É uma experiência que vai te fazer refletir sobre o poder da natureza e sobre como ainda sabemos tão pouco sobre o mundo em que vivemos. Cada detalhe que você vai ouvir foi pensado para despertar sua imaginação, provocar questionamentos e, quem sabe, até mudar a forma como você enxerga os lugares mais remotos da Terra. Agora, antes de começarmos essa viagem pelo desconhecido, eu quero te convidar a fazer parte dessa comunidade de exploradores da curiosidade. Se você gosta de mergulhar em mistérios, se fascina por histórias que unem ciência e lenda, e se acredita que o conhecimento pode ser tão emocionante quanto um filme de suspense, então este é o seu lugar. Clique em inscrever-se e ative o sininho. Assim, você garante que não vai perder nenhum dos próximos capítulos dessa jornada. Aqui, cada vídeo é uma porta aberta para mundos ocultos, segredos enterrados e fenômenos que desafiam a lógica. Porque, no fim das contas, explorar o desconhecido é também explorar a nós mesmos. E juntos, vamos desvendar os segredos perturbadores da Mancha Negra no Saara. No coração do Saara, o maior deserto do mundo, existe uma região que há décadas intriga cientistas e viajantes, a chamada Mancha Negra. Em meio às dunas douradas e ao horizonte infinito, surge uma área escura, quase sombria, que contrasta com a paisagem árida ao redor. Sua origem é um mistério que ainda hoje desperta debates e teorias. Alguns estudiosos acreditam que a Mancha Negra seja resultado de antigos depósitos de rochas vulcânicas, vestígios de erupções que ocorreram há milhões de anos, quando o Saara ainda era um território geologicamente ativo. Essa hipótese sugere que o deserto guarda cicatrizes de um passado turbulento, marcado por forças da Terra que moldaram sua superfície. Outros defendem que a mancha pode ser consequência de impactos de meteoritos. O Saara, por sua vastidão, seria um alvo natural para corpos celestes que atravessam o espaço. Se essa teoria for verdadeira, a Mancha Negra seria uma lembrança silenciosa de colisões cósmicas que deixaram marcas permanentes no planeta. Há também quem acredite que o fenômeno esteja ligado à erosão e ao acúmulo de minerais escuros, como ferro e manganês, que se concentraram naquela região ao longo de milhares de anos. Essa explicação científica parece plausível, mas não elimina o fascínio que a mancha desperta. Afinal, por que apenas ali, em meio a tanta areia clara, existe uma área tão distinta e enigmática? Para os povos nômades que atravessam o deserto, a Mancha Negra não é apenas um fenômeno geográfico. Ela carrega significados culturais e espirituais. Muitos evitam se aproximar, acreditando que o local é amaldiçoado ou habitado por forças invisíveis. Essas interpretações reforçam o mistério e transformam a mancha em um símbolo de respeito e temor. O que torna a origem da Mancha Negra tão intrigante é justamente a ausência de consenso. Cada teoria abre uma porta para novas perguntas, e cada relato acrescenta uma camada de mistério. É como se o Saara guardasse, em sua vastidão, um segredo que insiste em permanecer oculto. E é esse segredo que nos convida a continuar explorando. Porque compreender a origem da Mancha Negra não é apenas desvendar um detalhe geográfico, é mergulhar em uma história que conecta ciência, cultura e imaginação, mostrando que o mundo ainda guarda enigmas que desafiam nossa compreensão. Com o avanço da tecnologia,
a mancha negra no Saara deixou de ser apenas um mistério observado por nômades e exploradores antigos. Hoje, satélites, drones e expedições científicas modernas revelam detalhes que antes eram inacessíveis. A região, antes envolta em lendas, passou a ser estudada com rigor, mas isso não significa que os enigmas tenham desaparecido. Pelo contrário, cada nova descoberta parece abrir ainda mais perguntas. Imagens de satélite mostram que a mancha negra não é apenas uma área isolada de solo escuro. Ela possui padrões e formas que sugerem processos geológicos complexos. Alguns pesquisadores acreditam que o acúmulo de minerais metálicos, como ferro e manganês, pode explicar parte da coloração. Outros defendem que a mancha é resultado de antigas atividades vulcânicas, reforçando a ideia de que o Saara guarda cicatrizes de um passado muito mais dinâmico do que imaginamos. Mas além da curiosidade científica, há também um impacto ambiental a ser considerado. O Saara é um ecossistema frágil, e qualquer alteração em sua superfície pode ter consequências para o equilíbrio da região. Estudos recentes apontam que áreas como a mancha negra podem influenciar a temperatura local, absorvendo mais calor do que a areia clara ao redor. Isso gera microclimas que afetam a fauna e a flora adaptadas ao deserto. Exploradores modernos relatam que, ao se aproximar da mancha negra, os equipamentos de medição registram variações incomuns. Em alguns casos, bússolas apresentam desvios e sensores de temperatura captam mudanças bruscas. Esses fenômenos alimentam tanto a ciência quanto o imaginário popular, já que muitos interpretam tais ocorrências como sinais de uma energia misteriosa presente no local. Além disso, a mancha negra se tornou um ponto de interesse para a exploração turística e científica. Documentários, expedições e até projetos de preservação buscam entender e proteger a região. No entanto, há quem critique esse movimento, afirmando que a presença humana pode degradar ainda mais o ambiente e apagar parte do mistério que torna a mancha tão fascinante. O impacto ambiental e cultural da mancha negra mostra que ela não é apenas um detalhe geográfico. É um fenômeno que conecta passado e presente, ciência e mito, natureza e humanidade. Cada estudo realizado ali não apenas amplia nosso conhecimento sobre o Saara, mas também nos lembra da responsabilidade que temos em preservar os segredos da Terra sem destruí-los. No fim, a exploração moderna da mancha negra revela uma verdade paradoxal. Quanto mais nos aproximamos dela com tecnologia e ciência, mais percebemos que o mistério continua vivo. E talvez seja justamente isso que a torna tão especial, um lembrete de que nem tudo pode ser explicado e que o desconhecido ainda tem espaço em nosso mundo. Se a ciência ainda não conseguiu explicar de forma definitiva a origem da mancha negra, os povos que habitam ou atravessam o Saara há séculos criaram suas próprias narrativas para dar sentido a esse enigma. Para os nômades do deserto, a mancha não é apenas uma curiosidade geográfica, ela é um lugar carregado de significados espirituais e histórias que se misturam entre mito e realidade. Muitos relatos descrevem a mancha negra como um território amaldiçoado. Há quem diga que aqueles que se aproximam demais sentem uma energia pesada, como se o ar ficasse mais denso e o silêncio mais profundo. Alguns viajantes afirmam ter ouvido sons estranhos, semelhantes a sussurros, vindos do nada. Para os povos locais, isso seria a manifestação de espíritos antigos que guardam o deserto e que não permitem que os humanos ultrapassem certos limites. Outras lendas falam da mancha negra como um portal, um espaço onde o mundo físico e o espiritual se encontram. Histórias transmitidas oralmente contam que guerreiros e viajantes que desapareceram no deserto foram vistos pela última vez próximos à mancha, como se ela tivesse engolido suas almas. Essa visão transformou o local em um símbolo de respeito e temor, um ponto que muitos preferem evitar durante suas rotas. Há também interpretações que associam a mancha negra a punições divinas. Em algumas tradições, acredita-se que o local foi marcado por forças superiores como lembrança de pecados antigos ou batalhas esquecidas. Essa leitura espiritual reforça a ideia de que o deserto não é apenas um espaço físico, mas também um território sagrado, onde cada detalhe carrega mensagens ocultas. Curiosamente, exploradores modernos que ouviram essas histórias relatam que, mesmo sem acreditar em lendas, sentiram desconforto ao visitar a região. O contraste visual da mancha em meio à areia clara, somado ao silêncio absoluto do Saara, cria uma atmosfera que mexe com a imaginação.
É como se a própria paisagem conspirasse para alimentar o mistério. Essas lendas e interpretações culturais mostram como o ser humano busca explicações para aquilo que não entende. Quando a ciência não oferece respostas imediatas, a imaginação preenche as lacunas, criando narrativas que atravessam gerações. E no caso da Mancha Negra, essas histórias não apenas sobrevivem, mas continuam a atrair curiosos, pesquisadores e aventureiros que desejam sentir de perto o peso desse mistério. No fim, a Mancha Negra no Saara é mais do que um fenômeno geográfico. Ela é um espelho da nossa necessidade de dar sentido ao desconhecido, de transformar o inexplicável em mito e de encontrar no mistério uma forma de conexão com algo maior do que nós mesmos. Ao longo dos séculos, o Saara foi palco de inúmeras expedições. Comerciantes, aventureiros e cientistas cruzaram suas dunas em busca de rotas, riquezas ou respostas para os mistérios que o deserto guarda. Entre esses relatos, a Mancha Negra aparece como um ponto de referência carregado de estranheza, onde muitos afirmam ter vivido experiências que desafiam a lógica. Um dos testemunhos mais antigos vem de exploradores europeus do século XIX, que descreviam a região como um pedaço de sombra em meio ao sol escaldante. Alguns relatavam que os animais ficavam inquietos ao se aproximar da mancha, recusando-se a seguir adiante. Para homens acostumados a enfrentar tempestades de areia e noites geladas, esse comportamento era inexplicável e aumentava a aura de mistério. Já no século XX, com o avanço das expedições científicas, surgiram relatos de pesquisadores que afirmavam sentir uma mudança súbita na atmosfera ao entrar na área escura. Alguns descreviam uma sensação de pressão no ar, como se o ambiente fosse mais pesado. Outros relatavam falhas em equipamentos simples, como bússolas que perdiam a direção ou rádios que sofriam interferências. Esses detalhes, ainda que não comprovados, alimentaram teorias sobre campos magnéticos incomuns ou concentrações minerais capazes de afetar instrumentos. Há também histórias de viajantes solitários que cruzaram o deserto e, ao passar pela Mancha Negra, afirmaram ouvir sons semelhantes a vozes ou passos. Muitos descrevem o silêncio absoluto do Saara como algo quase sobrenatural, e qualquer ruído inesperado ganha proporções assustadoras. Para alguns, esses sons seriam explicados pelo vento entre as rochas. Para outros, são sinais de presenças invisíveis. Exploradores modernos, equipados com tecnologia avançada, também relatam experiências curiosas. Em documentários recentes, há registros de drones que perderam sinal ao sobrevoar a região e câmeras que captaram imagens distorcidas. Embora a ciência busque explicações técnicas, esses episódios continuam a reforçar a ideia de que a Mancha Negra guarda segredos que não podem ser facilmente revelados. O mais fascinante nesses relatos é perceber como diferentes pessoas, em épocas distintas, sentiram algo em comum ao se aproximar da mancha. Seja medo, desconforto ou pura curiosidade, todos concordam que o local não é apenas uma marca no deserto, mas um espaço que provoca reações intensas e memoráveis. Esses testemunhos, somados às lendas e às hipóteses científicas, criam uma narrativa rica e multifacetada. A Mancha Negra no Saara não é apenas um fenômeno geográfico, é um palco onde ciência, mito e experiência humana se encontram, revelando que o mistério continua vivo, mesmo diante da tecnologia e do conhecimento moderno. Quando falamos da Mancha Negra no Saara, é inevitável que a ciência tente oferecer respostas. Afinal, diante de um fenômeno tão intrigante, a busca por explicações racionais é natural. E ao longo das últimas décadas, diversas teorias foram formuladas para tentar decifrar esse enigma. Algumas são mais aceitas pela comunidade científica, outras permanecem como hipóteses ousadas, mas todas ajudam a compor o mosaico de mistério que envolve essa região. Uma das teorias mais discutidas aponta para a presença de rochas vulcânicas antigas. Segundo geólogos, o Saara já foi palco de intensa atividade vulcânica em eras remotas. A Mancha Negra seria, portanto, um vestígio desse passado, resultado da solidificação de lava que, ao longo de milhões de anos, resistiu à erosão e manteve sua coloração escura. Essa explicação é considerada plausível, pois há registros de formações semelhantes em outras partes do mundo. Outra hipótese bastante aceita é a de que a mancha seja fruto de impactos de meteoritos. O deserto, por sua vastidão, seria um alvo natural para corpos celestes.
A colisão de um meteorito poderia ter provocado alterações químicas e físicas no solo, deixando marcas permanentes. Essa teoria ganha força porque o Saara já revelou crateras e fragmentos de meteoritos em diferentes regiões, reforçando a ideia de que o espaço deixou sua assinatura no deserto. Há também estudos que sugerem que a mancha negra pode ser resultado da concentração de minerais metálicos, como ferro e manganês. Esses elementos, ao se acumularem em determinadas áreas, escurecem o solo e criam contrastes visíveis até mesmo em imagens de satélite. Essa explicação é considerada uma das mais técnicas e científicas, mas não elimina o fascínio que a mancha desperta. Por fim, alguns pesquisadores levantam a possibilidade de que a mancha negra seja consequência de processos erosivos específicos que expuseram camadas mais antigas e escuras do solo. Nesse caso, o fenômeno seria uma espécie de janela para o passado geológico do Saara, revelando segredos escondidos sob a areia clara. O que todas essas teorias têm em comum é o reconhecimento de que a mancha negra é um fenômeno único. Mesmo com avanços tecnológicos, ainda não existe uma resposta definitiva. E talvez seja justamente essa ausência de consenso que mantém o mistério vivo. A ciência nos aproxima da verdade, mas também nos lembra que o planeta guarda enigmas que desafiam até mesmo os mais avançados instrumentos de pesquisa. No fim, a mancha negra no Saara continua sendo um convite à investigação. Cada teoria nos dá pistas, mas nenhuma encerra o mistério. E é essa combinação de ciência e incerteza que torna o fenômeno tão fascinante, capaz de despertar tanto o olhar racional quanto a imaginação. A mancha negra no Saara não está sozinha quando falamos de fenômenos geográficos que intrigam a humanidade. O planeta está repleto de lugares que, assim como ela, desafiam explicações simples e despertam tanto a curiosidade científica quanto o imaginário popular. Comparar esses mistérios nos ajuda a perceber que o mundo ainda guarda segredos e que cada região carrega sua própria narrativa de fascínio e mistério. Um exemplo clássico é o Olho do Saara, também conhecido como estrutura de Richat. Localizado na Mauritânia, esse enorme círculo visível até do espaço já foi interpretado como uma formação natural única, mas também como possível vestígio de impacto extraterrestre. Assim como a mancha negra, o Olho do Saara mostra como o deserto pode esconder marcas de processos geológicos que ainda não compreendemos totalmente. Outro mistério igualmente famoso é o Triângulo das Bermudas, no Oceano Atlântico. Embora não seja um fenômeno geográfico visível como a mancha negra, o triângulo é conhecido por relatos de desaparecimentos inexplicáveis de navios e aviões. A comparação é interessante porque ambos os locais se tornaram símbolos de mistério global, atraindo tanto cientistas quanto curiosos que buscam respostas para o inexplicável. Na Ásia, temos o Lago Ness, na Escócia, que ficou mundialmente famoso pela lenda do monstro Nessie. Embora seja um mistério de natureza diferente, ele mostra como fenômenos naturais, neste caso, um lago profundo e escuro, podem alimentar histórias que atravessam gerações. Assim como a mancha negra, o Lago Ness é um exemplo de como o ambiente físico pode se transformar em palco para lendas e interpretações culturais. Outro paralelo pode ser feito com o deserto de Nazca, no Peru, onde as famosas linhas de Nazca continuam a intrigar arqueólogos e historiadores. São geoglifos gigantes desenhados na areia, visíveis apenas do alto, e que levantam perguntas sobre sua origem e propósito. A semelhança com a mancha negra está no impacto visual e no mistério que permanece mesmo diante de estudos científicos. Essas comparações revelam um padrão fascinante. Em diferentes partes do mundo, fenômenos geográficos ou naturais se tornam símbolos de mistério porque desafiam nossa compreensão imediata. Seja no Saara, no Atlântico ou nos Andes, o ser humano tende a preencher as lacunas do desconhecido com histórias, teorias e lendas. No fim, a mancha negra no Saara é parte de um mosaico global de enigmas que nos lembram de algo essencial. Por mais que a ciência avance, o planeta ainda guarda segredos que nos convidam a explorar, questionar e imaginar. E talvez seja justamente essa mistura de conhecimento e mistério que torna o mundo tão fascinante. Desde os primórdios da humanidade, o desconhecido exerce sobre nós uma força irresistível. O ser humano sempre buscou compreender aquilo que não podia explicar, transformando mistérios em histórias, lendas e até em ciência. A mancha negra no Saara é apenas um exemplo contemporâneo dessa relação profunda que temos com o inexplicável.
Ela nos lembra que, mesmo em um mundo cada vez mais mapeado e estudado, ainda existem lugares que desafiam nossa compreensão e nos convidam a imaginar. Esse fascínio pelo desconhecido está presente em todas as culturas. Povos antigos olhavam para o céu e criavam mitos para explicar as estrelas e os eclipses. Outros interpretavam terremotos e erupções vulcânicas como manifestações divinas. Hoje, com o avanço da ciência, conseguimos explicar muitos desses fenômenos, mas o mistério continua sendo parte essencial da nossa experiência. Afinal, não é apenas sobre encontrar respostas, mas sobre o caminho que percorremos em busca delas. No caso da Mancha Negra, o que nos atrai não é apenas a possibilidade de uma explicação geológica ou científica. É o contraste entre o que sabemos e o que ainda não conseguimos decifrar. É a sensação de que, por trás daquela área escura em meio ao deserto, existe uma história maior, talvez ligada ao passado remoto da Terra ou a forças que ainda não compreendemos. Esse espaço de dúvida é justamente o que alimenta nossa curiosidade. O desconhecido também desperta emoções intensas. O medo, por exemplo, é uma reação natural diante do que não entendemos. Mas junto ao medo vem a excitação, o desejo de explorar, de se aproximar do mistério. É por isso que lugares como a Mancha Negra, o Triângulo das Bermudas ou as linhas de Nazca continuam atraindo pessoas. Eles nos oferecem a oportunidade de sentir algo raro, o frio na barriga de estar diante de um enigma que desafia a nossa lógica. Além disso, o fascínio pelo desconhecido tem um papel fundamental na evolução da humanidade. Foi essa curiosidade que nos levou a atravessar oceanos, escalar montanhas e explorar o espaço. Cada mistério que encontramos se torna um convite para expandir nossos limites e descobrir novas verdades. E mesmo quando não encontramos respostas definitivas, ganhamos histórias que enriquecem nossa cultura e nossa imaginação. No fim, o que a Mancha Negra no Saara nos mostra é que o mistério não é apenas um obstáculo a ser superado. Ele é parte da nossa essência. Precisamos do desconhecido para continuar sonhando, explorando e criando. Porque é nesse espaço entre o que sabemos e o que não sabemos que a humanidade encontra sua maior inspiração. Porque é nesse espaço entre o que sabemos e o que não sabemos que a humanidade encontra sua maior inspiração. Em um mundo cada vez mais dominado pela tecnologia e pela exploração científica, pode parecer que já não restam segredos a serem descobertos. No entanto, lugares como a Mancha Negra no Saara nos lembram que o planeta ainda guarda mistérios que resistem ao olhar humano. E preservar esses enigmas naturais é tão importante quanto proteger florestas, oceanos ou espécies ameaçadas. A preservação não se limita apenas ao aspecto ambiental. Ela envolve também o respeito às culturas e às histórias que nasceram em torno desses fenômenos. Para os povos nômades do Saara, a Mancha Negra é mais do que uma curiosidade geográfica, é um símbolo espiritual, um espaço carregado de significados. Interferir de forma irresponsável nesse local seria apagar parte da memória coletiva que dá sentido ao deserto. Do ponto de vista científico, preservar a Mancha Negra significa garantir que futuras gerações possam estudá-la com novas ferramentas e perspectivas. O que hoje é apenas uma hipótese pode, amanhã, se tornar uma descoberta revolucionária. Se destruirmos ou alterarmos esse espaço, perderemos a chance de compreender aspectos únicos da história geológica da Terra. Há também um valor simbólico na preservação dos mistérios naturais. Eles nos lembram que não somos donos absolutos do planeta, mas parte de um sistema muito maior. O desconhecido nos ensina humildade, mostrando que, por mais que avancemos, sempre haverá algo além do nosso alcance. Essa consciência é fundamental para que possamos viver em equilíbrio com a natureza. Infelizmente, a exploração desenfreada e o turismo sem controle podem colocar em risco locais como a Mancha Negra. A busca por respostas ou por experiências exóticas muitas vezes ignora os impactos ambientais e culturais. É por isso que a preservação deve ser acompanhada de responsabilidade, garantindo que o mistério continue existindo sem ser destruído pela curiosidade humana. No fim, preservar a Mancha Negra no Saara é preservar também a nossa capacidade de imaginar. É manter viva a chama da curiosidade, o desejo de explorar e a emoção de se deparar com o inexplicável. Porque sem mistérios, o mundo se tornaria previsível demais. E é justamente o desconhecido que nos inspira a continuar buscando, aprendendo e sonhando.
E é justamente o desconhecido que nos inspira a continuar buscando, aprendendo e sonhando. Se até agora exploramos teorias, lendas e relatos sobre a mancha negra no Saara, é inevitável olhar para o futuro e perguntar: o que ainda pode ser descoberto? A ciência moderna avança em ritmo acelerado, e cada nova tecnologia abre portas para investigações mais profundas. O que antes era apenas observado a olho nu ou descrito em relatos de viajantes, hoje pode ser analisado com instrumentos capazes de revelar detalhes invisíveis ao olhar humano. Pesquisadores acreditam que, nos próximos anos, o uso de satélites de alta resolução e sensores capazes de mapear a composição química do solo trará respostas mais concretas sobre a origem da mancha. Esses equipamentos podem identificar minerais específicos, medir variações térmicas e até detectar possíveis vestígios de impactos cósmicos. Se confirmada a hipótese de meteoritos, por exemplo, a mancha negra se tornaria uma peça fundamental para entender como o espaço deixou marcas permanentes na Terra. Outro caminho promissor é o uso da inteligência artificial aplicada à geologia. Com algoritmos capazes de cruzar dados de diferentes regiões do planeta, será possível comparar a mancha negra com outros fenômenos semelhantes e identificar padrões que hoje passam despercebidos. Essa abordagem pode revelar conexões inesperadas entre o Saara e outros desertos ou formações geológicas espalhadas pelo mundo. Além da ciência, há também um interesse crescente de exploradores e documentaristas. O futuro das investigações certamente incluirá expedições mais organizadas, com drones, robôs e sensores que podem coletar informações sem causar impacto ambiental. Isso é fundamental, pois preservar o mistério exige responsabilidade. A curiosidade humana precisa caminhar lado a lado com o respeito pela natureza e pelas culturas locais que veem a mancha como um espaço sagrado. Há ainda quem defenda que o futuro das investigações não está apenas em buscar respostas, mas em aceitar o mistério como parte da experiência humana. Em outras palavras, talvez nunca tenhamos uma explicação definitiva, e isso não seria uma falha, mas sim um lembrete de que o planeta ainda guarda segredos que nos inspiram a continuar explorando. O futuro da mancha negra no Saara é, portanto, duplo. De um lado, a ciência que avança e promete revelar detalhes cada vez mais precisos. De outro, o mistério que permanece e nos lembra que nem tudo pode ser explicado. Essa combinação é o que torna o fenômeno tão fascinante e garante que, mesmo daqui a décadas, continuaremos falando sobre ele, imaginando suas origens e refletindo sobre o poder do desconhecido. Entre todas as curiosidades que cercam a mancha negra no Saara, talvez uma das mais impressionantes seja sua visibilidade a partir do espaço. Não estamos falando apenas de imagens de satélite modernas, mas também de relatos de astronautas que, ao sobrevoar o deserto, destacaram a presença dessa mancha escura em meio ao mar dourado de areia. Essa característica torna o fenômeno ainda mais intrigante, pois poucos lugares no planeta possuem contraste tão marcante a ponto de serem identificados facilmente do alto da órbita terrestre. A ciência vê nisso uma oportunidade única. A observação espacial permite analisar a mancha em escalas que seriam impossíveis a partir do solo. Satélites equipados com sensores de alta resolução conseguem medir variações térmicas, identificar concentrações minerais e até mapear possíveis irregularidades geológicas. Esses dados ajudam a reforçar ou descartar hipóteses sobre sua origem, seja ela vulcânica, meteórica ou fruto de processos erosivos. Mas além da ciência, há também um impacto simbólico dessa visibilidade. Para muitos, o fato de a mancha negra ser perceptível até do espaço reforça sua aura de mistério. É como se fosse um marco planetário, um lembrete de que o deserto guarda segredos que não podem ser ignorados. Essa percepção alimenta tanto o imaginário popular quanto o interesse de pesquisadores, que veem na mancha um ponto de referência para estudos mais amplos sobre o Saara e sua história geológica. Outro aspecto curioso é que essa visibilidade global transforma a mancha negra em um fenômeno compartilhado. Não é preciso estar fisicamente no deserto para se impressionar com ela, basta observar imagens captadas por satélites ou missões espaciais. Isso amplia seu alcance cultural, permitindo que pessoas em diferentes partes do mundo conheçam e se fascinem pelo mistério. No fim, a visibilidade espacial da mancha negra no Saara é mais do que uma curiosidade técnica. Ela é um símbolo da forma como o mistério transcende fronteiras e se torna parte da narrativa global sobre o desconhecido.
Seja para cientistas que buscam respostas ou para curiosos que se deixam levar pela imaginação, o fato de a mancha ser vista até do espaço reforça sua posição como um dos enigmas mais marcantes da Terra. Chegamos ao fim da nossa jornada pela Mancha Negra no Saara, um dos mistérios mais perturbadores e fascinantes do planeta. Ao longo deste vídeo, exploramos hipóteses científicas, lendas culturais, relatos de viajantes e comparações com outros enigmas geográficos do mundo. Cada capítulo nos mostrou que, por mais que a ciência avance, o desconhecido continua sendo parte essencial da experiência humana. A Mancha Negra não é apenas uma curiosidade geológica. Ela é um símbolo daquilo que ainda não conseguimos explicar, um lembrete de que o planeta guarda segredos que desafiam nossa lógica e alimentam nossa imaginação. Para alguns, é um vestígio de eras vulcânicas ou impactos cósmicos. Para outros, é um espaço sagrado, carregado de energia espiritual. E para muitos, é simplesmente um mistério que nos inspira a continuar explorando. O que torna esse fenômeno tão especial é justamente sua capacidade de unir ciência e mito, razão e emoção. Ele nos mostra que o mundo não é apenas feito de respostas, mas também de perguntas. E são essas perguntas que nos movem, que nos fazem atravessar desertos, escalar montanhas e olhar para o céu em busca de novas descobertas. Preservar a Mancha Negra significa preservar também nossa curiosidade. Significa garantir que futuras gerações possam sentir o mesmo fascínio que sentimos hoje, diante de um enigma que resiste ao tempo. Porque sem mistérios, o mundo se tornaria previsível demais. E é o imprevisível, o inexplicável, que nos dá a sensação de estar diante de algo maior do que nós mesmos. Ao refletir sobre os segredos da Mancha Negra, percebemos que o verdadeiro valor do mistério não está apenas em encontrar respostas, mas em viver a experiência de buscá-las. É nesse espaço entre o conhecido e o desconhecido que a humanidade encontra sua maior inspiração. E assim, encerramos nossa viagem pelo Saara. Mas lembre-se, o mistério continua vivo, esperando por aqueles que ousam explorar. Se você chegou até aqui, é porque também carrega dentro de si essa chama da curiosidade. Então, não deixe de se inscrever no canal e acompanhar nossas próximas jornadas. Há muitos outros segredos espalhados pelo mundo, e juntos, vamos continuar desvendando cada um deles.